Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 11, Esperando no Crisol. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua face, a Tua bênção e o batismo do Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua vontade, a Tua verdade aplicada na nossa vida, Pai. Dá-nos a paciência que precisamos para aguardar, para esperar pelo segundo grande advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo volte logo. Derrama sobre nós a Tua bênção ao abrirmos a Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Esperando no crisol. Não é fácil esperar no crisol. A espera sempre é algo difícil para nós seres humanos. Nós todos somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam logo. O verso áureo diz, mas o fruto do Espírito é longanimidade. Gálatas 5:22. Longanimidade significa longo ânimo, paciência, perseverança em esperar por aquilo que Deus prometeu. Cientistas fizeram experiências com crianças de 4 anos em que foram utilizados marshmallows. Foi dito para cada criança que poderia comer um marshmallow. No entanto, se ela esperasse até que o cientista voltasse de uma tarefa, ganharia 2 marshmallows. Algumas enfiaram o marshmallow na boca no momento exato em que o cientista saiu. Outras esperaram. As diferenças foram observadas. Os cientistas então acompanharam essas crianças até a adolescência. Aquelas que souberam esperar se mostraram melhores alunos, mais bem ajustados, mais confiantes do que as que não haviam conseguido esperar. Pareceu que a paciência indicava algo maior, algo importante no caráter humano. Não é de admirar que o Senhor nos orienta a cultivar a paciência, a longanimidade. Nesta semana, veremos o que pode estar por trás de um dos mais difíceis de todos os crisóis que enfrentamos, a provação da espera. Saber esperar, aprender a esperar no Senhor. Por que às vezes temos que esperar tanto? Que lições podemos aprender sobre paciência enquanto esperamos no crisol? Que Deus nos ajude, a mim e a você, a esperarmos no Senhor, a não nos adiantarmos, a não queremos fazer as coisas com nossas próprias mãos, dando o nosso jeitinho. Aprendamos, em nome de Jesus, a esperar no Senhor, porque o Senhor é bom. A sua bondade dura para sempre. Ele nos ama, mas Ele nos prova. Nós temos que desenvolver a paciência que não temos. Mas não podemos fazer como aquela pessoa que estava pedindo em oração por paciência. Mas na oração ela dizia, Senhor, dá-me paciência, mas dá-me logo a paciência. Queridos, sede pacientes no Senhor, em nome de Jesus. Na parte de domingo, o Deus da paciência. Só Ele pode nos dar paciência. Deus é paciencioso. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 15. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 15 e vamos ver então os versos 4 e 5. Romanos capítulo 15 e os versos 4 e 5. Aqui nós lemos. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paciência que gera esperança. E o verso 5 diz, ora o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aqui Paulo está falando o Deus da paciência, o Deus da consolação.
Ele deve dar para você e para mim este mesmo sentimento de uns para com os outros. Deus é paciente, por isso Ele espera para que o maior número de pessoas seja salvo. Em geral, somos impacientes com coisas que realmente queremos ou que nos foram prometidas, mas que ainda não temos. Muitas vezes ficamos satisfeitos somente quando conseguimos o que desejamos. Como raramente conseguimos imediatamente o que queremos, significa que com frequência estamos irritados e impacientes. E quando estamos assim, é quase impossível manter a paz e a confiança em Deus. Esperar é doloroso por definição. Aprender a ter paciência não é fácil, nem para mim, nem para você. Às vezes, é a própria essência do que significa lidar com o crisol de maneira adequada. Abra sua Bíblia em Salmos 27, verso 14. Salmos 27 e o verso 14. Aqui nós lemos: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha o conselho que o salmista está dando para mim e para você. Vamos aprender a esperar no Senhor. Não vamos tentar fazer do nosso próprio jeito. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E agora no Salmo 37. No Salmo 37, que é o meu salmo preferido. Meu salmo preferido, o Salmo 37. Aqui nós lemos no verso 7. E descansa no Senhor e espera nele. Descanse no Senhor e espere nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas espere no Senhor. Nós temos que aprender isto, descansar no Senhor, confiantemente, porque no momento certo Ele vai responder às nossas orações. Nós temos pressa que Deus responda às nossas orações. Eu sei, nós somos seres humanos, a nossa vida é tão curta, por isso nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente. Mas Deus é eterno e Deus faz as coisas não de forma adiantada nem atrasada. Deus faz as coisas no tempo certo. Temos que aprender a esperar nele. Em Romanos capítulo 5, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, vamos ver então os versos 3 a 5. Romanos capítulo 5 e os versos 3 até o verso 5. Aqui lemos: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Quando temos tribulação, Deus gera em nós a paciência. Suportar a tribulação produz paciência. E o verso 4. E a paciência produz o quê? A experiência. E a experiência produz o quê? A esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo que Jesus nos deu e nos dá a cada dia quando pedimos, ele gera em nós a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Enquanto esperamos, podemos nos concentrar no que estamos esperando ou nos concentrar em quem tem o controle de tudo. Quem tem o controle de tudo? Nosso Pai Celestial, nosso Jesus amado, Salvador. O que faz a diferença não é tanto quanto tempo temos que esperar, mas nossa atitude enquanto estamos esperando. Se confiamos no Senhor, se colocamos nossa vida em suas mãos, se entregamos nossas vontades a Ele, então podemos crer que Ele fará o que é melhor para nós quando for melhor para nós. Não importa quanto seja difícil acreditar. Pelo que você tem esperado? Qual é a sua maior esperança? A minha maior esperança é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou contando os dias.
E Deus precisa me dar paciência para esperar. Vamos orar para que cheguemos a uma atitude de completa rendição e submissão ao Senhor. Que a vontade de Deus seja feita na minha vida, na sua vida. Que a vontade de Deus seja soberana em você e em mim. Espere no Senhor, descanse nele, em nome de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, no tempo de Deus, na primeira vinda de Jesus, o povo de Deus teve que esperar 4.000 anos para a primeira vinda de Jesus. Queridos, foram 4.000 anos desde que Adão pecou até Jesus Cristo. Agora, na segunda vinda de Jesus, nós estamos esperando por 2.000 anos. Cerca de 2.000 anos de espera pela segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, vamos ler agora o verso 6. Aqui lemos: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Jesus não veio no tempo errado. Jesus não nasceu antes e nem depois. Jesus nasceu no tempo certo. A Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Jesus nasceu. Gálatas capítulo 4, vamos ver aqui, Gálatas capítulo 4 e o verso 4. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Existia um tempo certo para a primeira vinda de Jesus? Sim. A Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Na profecia das 70 semanas, Deus mostrou que existia um tempo para o nascimento do Messias, um tempo para o batismo do Messias, pois a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9, versos 24 até o verso 27, mostra que estas 70 semanas são 490 anos de espera, que começaram em 457 a.C. Queridos, lá naquela ordem de Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém, no ano 457 a.C., lá em Esdras, capítulo 7, menciona isso. Então, queridos, desde o ano 457 até o ano do batismo de Jesus, no ano 27 da nossa era, foram 483 anos. E então, os últimos 7 anos foram do ano 27, o ano do batismo de Jesus, até o ano 34, quando Estevão foi morto. Esta última semana das 70 semanas, de 7 anos, do ano 27 ao ano 34, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9. Vamos ver aqui Daniel capítulo 9 e os versos 24 em diante. Daniel capítulo 9 e os versos 24 em diante. Aqui nós lemos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Está falando 70 semanas até a vinda do Messias, a vinda daquele que extinguiria a transgressão, daria fim aos pecados, expiaria a iniquidade e traria a justiça eterna. Isto aconteceu na primeira vinda de Jesus, quando morreu na cruz por você e por mim, dando fim ao pecado e para ungir o Santo dos Santos. Isto aconteceu quando Jesus subiu ao céu e ungiu o santuário celestial, ungiu o lugar santo, ungiu o lugar santíssimo no dia do Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus, foi a festa do Pentecostes. Queridos, Jesus ungiu o Santo dos Santos. Isto aconteceu na última semana das 70. A última semana das 70 são 7 anos. 27 foi o batismo de Jesus, 3 anos e meio de ministério, e então Jesus morreu no ano 31, mas ainda tivemos mais 3 anos e meio até chegarmos ao ano 34, quando acabaram os 490 anos. Terminaram as 70 semanas. Queridos, Jesus Cristo nasceu no tempo certo. A Bíblia chama de a plenitude dos tempos. Deus não faz as coisas adiantado e nem atrasado.
a primeira vinda de Jesus tinha um tempo exato, a segunda vinda de Jesus também tem um tempo exato. Queridos, nós não sabemos o dia e a hora da segunda vinda de Jesus, mas existe o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. E somente no toque da sétima trombeta. Se você não assistiu, assista o vídeo que nós fizemos sobre a sétima trombeta, quando Deus vai revelar o dia e a hora da segunda vinda de Jesus. Deus vive fora do tempo, porque Deus é eterno. Mas Deus nos entende, a nós pecadores que vivemos dentro deste tempo limitado de vida que temos. Ele nos entende. E Ele vai dar para você e para mim a paciência, a perseverança de esperarmos por este grande acontecimento da nossa vida, a segunda vinda de Jesus Cristo. Tão certo como Jesus nasceu e morreu e ressuscitou e subiu ao céu, tão certo como a primeira vinda de Jesus será também certa. Com segurança nós cremos na segunda vinda de Jesus. Está muito perto, meu querido irmão, minha querida irmã. O dia em que você e eu vamos exclamar com alegria o que está em Isaías 25 e o verso 9. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Aleluia! Na parte de terça-feira, Davi, um exemplo prático de espera. Temos que aprender a esperar como Davi teve que aprender a esperar. Primeiramente, Davi foi ungido como rei de Israel. Mas, queridos, entre o momento em que Davi foi ungido como rei de Israel pelo profeta Samuel e o tempo em que Davi foi coroado como rei, foi oficialmente colocado no trono como rei, entre a unção de Davi como rei e a coroação de Davi como rei, existem pelo menos 18 anos. Pelo menos 18 anos ou mais entre a unção e a coroação. Davi teve que esperar pacientemente o cumprimento da promessa de Deus que ele seria rei de Israel. Foi uma longa jornada, desde os campos do seu pai Jessé até o trono em Jerusalém. Sem dúvida, algumas vezes ele se sentiu no meio de um crisol. Primeiro, o rapaz, Davi, foi chamado para tocar música para acalmar o espírito perturbado de Saul, conforme diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Depois, Davi se tornou um herói, o herói de Israel, quando matou Golias, 1 Samuel, capítulo 17. E então, por muitos anos, Davi fugiu para salvar a sua vida, se tornou um fugitivo, enquanto Saul o perseguia por todos os lugares, tentando matá-lo. Tanto Saul quanto seu filho Jonatas sabiam que Davi estava destinado a ser o próximo rei, mas Davi não fez nada para promover o seu destino dado por Deus. Na verdade, ele parecia fazer o oposto. Mesmo quando Saul tentou matá-lo e Davi cortou um pedaço do manto do rei, ele desejou nunca ter feito isso. Em outra ocasião, quando Saul tentava matar Davi, ele se recusou a matar o rei Saul, mesmo tendo oportunidade para fazê-lo. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26, vamos ler os versos 1 até o verso 11. Aqui nós lemos, capítulo 26, 1 Samuel, verso 1 até o verso 11. E vieram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não está Davi escondido no outeiro de Aquila, à entrada de Gesimom? Então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zife, e com ele 3.000 homens escolhidos de Israel a buscar a Davi no deserto de Zife. Saul gastou a última metade da sua vida procurando por Davi para matá-lo. Queridos, ele estava possuído pelo demônio. Ele tinha se afastado de Deus e Deus não se comunicava mais com o rei Saul. E ele agora estava obcecado pela ideia de matar Davi.
E agora diz o verso 3: E acampou-se Saul no outeiro de Aquila, que está à entrada de Gesimom, junto ao caminho, porém Davi ficou no deserto. E viu que Saul vinha após dele ao deserto, pois Davi enviou espias e soube que Saul vinha de certo. E Davi se levantou e veio ao lugar onde Saul se tinha acampado. Viu Davi o lugar onde se tinha deitado Saul e Abner, filho de Ner, chefe do seu exército. E Saul estava deitado dentro do lugar dos carros, e o povo estava acampado ao redor dele. E respondeu Davi, e falou a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? E disse Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra à sua cabeceira. E Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-mo, pois, agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei segunda vez. E disse Davi a Abisai: Nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Você está vendo a consciência de Davi? Mesmo sendo Saul seu pior inimigo, mesmo Saul já tendo abandonado a Deus, e mesmo Davi tendo sido ungido rei sobre Israel, mesmo assim, Davi disse: Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Aqui diz: porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Verso 10. Disse mais Davi: Vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamo-nos. Verso 12. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono do Senhor. Queridos, Davi teve a oportunidade de se vingar, de matar Saul, mas ele não o fez, porque ele não quis tocar no ungido do Senhor. Queridos, Davi entendia que Deus o havia ungido como rei, mas ele estava disposto a esperar pelo momento certo, em que Deus o colocaria no trono. É Deus quem faz todas as coisas, meus queridos. Aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, e agora no verso 13 em diante. E Davi, passando a outra banda, pôs-se no cume do monte ao longe, de maneira que entre eles havia grande distância. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Não responderás, Abner? Então Abner respondeu e disse: Quem és tu que bradas ao rei? Então disse Davi a Abner: Porventura não és varão, e quem há em Israel como tu? Por que, pois, não guardaste tu o rei teu senhor? Porque um do povo veio para destruir o rei teu senhor. Não é bom isto que fizeste. Vive o Senhor, que sois dignos de morte, vós que não guardastes ao vosso senhor o ungido do Senhor. Vede, pois, agora onde está a lança do rei e a bilha d'água que tinha a sua cabeceira. Então conheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é esta a tua voz, meu filho Davi? E disse Davi: Minha voz é, ó rei, meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim o seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, rei meu senhor, as palavras do teu servo. Se o Senhor te incita contra mim, cheire ele a oferta de manjares, porém se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me têm repelido hoje para que eu não fique apegado à herança do Senhor, dizendo: Vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue na terra diante do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Verso 21. Então disse Saul: Pequei, volta, meu filho Davi, porque não mandarei fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que procedi loucamente,
e errei grandissimamente. Davi então respondeu e disse: eis aqui a lança do rei, passe cá um dos mancebos e leve-a. O Senhor, porém, pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha dado hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima aos meus olhos, doutra tanta estima seja a minha vida aos olhos do Senhor, e ele me livre de toda tribulação. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, pois grandes coisas farás e também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Queridos, quando olhamos todo o caminho de Davi até o trono, podemos resumir sua jornada em uma frase bem curta: não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Não pegue o que Deus ainda não lhe deu. Deus tinha prometido o trono para Davi. Deus tinha ungido Davi como rei, mas ainda não era o momento dele pegar o trono. E Davi entendeu: os dons de Deus são sempre mais bem recebidos quando vêm de suas mãos e em seu tempo certo. No entanto, isso pode exigir muito tempo de espera. No caso de Davi, foram cerca de 18 anos de espera entre a unção e a coroação como rei. Os brotos de feijão, queridos, podem crescer em poucas horas, enquanto um carvalho pode levar muitos anos para crescer. Porém, quando os ventos fortes vierem, a árvore não será arrancada, porque o tempo tornou o carvalho forte e resistente. Deus quer tornar você forte e resistente. Espere no Senhor, descanse nele, em nome de Jesus. Na parte de quarta-feira, Elias, o problema da precipitação. Não saber esperar atrapalha os planos de Deus, atrasa os planos de Deus, quando nós queremos nos colocar na frente e fazermos as coisas do nosso jeito. O confronto no topo do Monte Carmelo, lá onde Elias enfrentou os profetas de Baal. O confronto no topo do Monte de Carmelo havia terminado. Fogo descera do céu. Todos reconheceram o verdadeiro Deus e os falsos profetas foram mortos. Deus foi vindicado. Podemos pensar que Elias estivesse crescendo com força espiritual com o passar dos dias. Mas, de repente, Elias, ouviu algo que o aterrorizou, tanto que teve vontade de morrer. Vamos ler o restante da história no primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, e vamos ler então os versos 1 até o verso 9. Aqui nós lemos: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? Queridos, Elias, corajoso e destemido no monte de Carmelo, ele temeu por sua vida e fugiu das ameaças de Jezabel. Queridos,
depois de uma intervenção tão poderosa como aquela que aconteceu no Monte Carmelo, como Elias deveria estar cheio de fé e de confiança no poder do seu Deus. Em vez disso, ele temeu por sua vida. Que lição podemos aprender disso? A história ilustra algo importante. Quando nos precipitamos, podemos facilmente ir para o lugar errado. No caso de Elias, foi seu medo que o levou a se sentir oprimido e partir apressadamente para o deserto, desejando nunca ter nascido. Ele pediu a morte. Mas, queridos, o Deus de Israel, o Deus que fez um milagre e mostrou o seu poder no Monte do Carmelo, ele poderia preservar a vida de Elias. Elias fraquejou. Em nossa vida também há momentos de temores que podem nos levar a fugir do plano de Deus para nós. Nós lemos em Gênesis capítulo 16 a experiência de Abraão. Gênesis capítulo 16, versos 1 até o verso 3. Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 16 e os versos 1 até o verso 3. Aqui nós lemos: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Queridos, aqui nós temos a situação humana entre Sarai, Abrão e Agar. Eles não esperaram pelo Senhor. Eles deveriam ter esperado pelo Senhor. Deus prometeu um filho para Abraão, um filho de Sarai. Mas eles fraquejaram na confiança em Deus. O verso 3 diz: Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Queridos, a história de Abrão e Agar, o jeito humano de resolver os problemas, trouxe muitos problemas. O nascimento de Ismael gerou uma onda de conflitos entre a descendência de Ismael e a descendência de Isaque. Até hoje, queridos, a briga continua entre os descendentes de Ismael, que são os maometanos, os árabes, e, queridos, os descendentes de Isaque, que são os judeus e também os cristãos. Nós somos descendentes de Abraão através de Isaque, porque nós temos a fé de Abraão em Jesus Cristo, enquanto que os descendentes de Abraão através de Ismael não têm a fé em Jesus Cristo como Messias. Eles seguem Maomé. Queridos, este conflito que existe até hoje poderia ter sido evitado se Abraão e Sara tivessem esperado pelo Senhor, confiado na promessa do Senhor. Um outro exemplo bíblico de alguém que não teve paciência de esperar no Senhor é a história de Sansão. Abra sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14. Aqui em Juízes capítulo 14, vamos ver então os versos 1 até o verso 3. E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tinate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos? Nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: Tomai-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Queridos, nós não poderemos fazer coisas que agradam os nossos olhos. Não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus para você. Não é aquilo que agrada os teus olhos, é aquilo que agrada aos olhos de Deus, o nosso Pai Celestial. Nós deveremos aprender a confiar e a esperar no Senhor. Nós lemos a história também de João e de Tiago. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20 e o verso 20 e 21. Mateus capítulo 20 e os versos 20 e 21. Aqui nós lemos: Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que quereis? Ela respondeu:
Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Queridos, os exemplos que a Bíblia nos dá, no Antigo e no Novo Testamento, são exemplos que nos advertem, que nos ensinam, que nos alertam. Como é fácil permitir que coisas como ambição, ira ou paixão, falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos façam correr para onde não deveríamos ir. Ninguém está imune a esse perigo. A chave é cultivar uma fé confiante na bondade e na misericórdia de Deus, que nos ama e quer o melhor para nós. Isso não acontece automaticamente. A fé pode ser um dom, mas é um dom que precisa ser cultivado, nutrido e zelosamente guardado. Deus está trabalhando em mim e em você, ensinando-nos a esperar nele, a descansar nele. Confia no Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Aleluia! Na parte de quinta-feira, aprendendo a ter prazer no Senhor. No Salmo 37, que é o meu salmo preferido, abra sua Bíblia. No Salmo 37, aqui nós vamos ver a partir do verso 1. A partir do verso 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram a iniquidade. Não precisamos ficar olhando para a vida dos ímpios, dos iníquos, para a prosperidade deles, porque, queridos, eles não vão herdar o céu e nem a nova terra. Tudo que eles têm é esta vida curta aqui, neste mundo. Aqui diz o verso 2, porque cedo serão ceifados, falando dos ímpios, como a erva, e murcharão como a verdura. Hoje existem e amanhã deixam de existir, e não existe esperança de vida eterna para eles. Verso 3, confia no Senhor. Onde deveremos colocar nossa confiança? No Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra. Os ímpios não vão habitar na nova terra, mas nós vamos habitar na nova terra. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Verso 4. Deleita-te também no Senhor. Nós nos agradamos no Senhor. Nossa alegria é o Senhor, nosso Deus. Deleita-te também no Senhor. E Ele te concederá o que deseja o teu coração. Se for para o seu bem, Ele vai conceder, porque Ele não permite coisas que nós queremos, mas que não serão para o nosso bem. Verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue sua vida, seus planos, seus projetos. Entregue tudo ao Senhor. Em oração, coloque diante do Senhor os planos, os projetos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E agora o verso 7. Descansa no Senhor. Não perca horas de sono. Não fique preocupado. Não fique ansioso. Jesus está falando, descanse no Senhor. E espere nele. Não se indigne por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixe a ira, Deus diz aqui, e abandone o furor. Não se indigne para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor. E você está sendo chamado para esperar no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia e aleluia. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos, você e eu, os que esperamos pacientemente no Senhor, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Queridos, Davi estava repetindo neste salmo de maneiras diferentes um princípio. Confie no Senhor. Confie nele para agir. Não fique chateado, pois o Senhor é o seu Deus e Ele está trabalhando por você. Não há necessidade de entrar em ação e tentar resolver tudo sozinho. Seu Pai no céu está no comando. Confie nele completamente. É nesse contexto que Davi escreveu sobre agradar-se, alegrar-se no Senhor.
Ter prazer em Deus significa viver em um estado de perfeita confiança. Nada pode perturbar a nossa paz, porque Deus está trabalhando por nós. Podemos louvá-lo, podemos até sorrir, porque ninguém pode enganar o nosso Deus. Quando aprendermos a fazer isso, realmente teremos o que nosso coração anseia, porque recebemos o que o nosso Pai amoroso deseja nos dar. Agrade-se no Senhor, confie nele. Tudo que vem a você, de provações e sofrimentos, o crisol pelo qual você passa, o controle está nas mãos do nosso Pai. O plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera, certamente. E isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período se voltarmos nossa atenção a Deus e crermos que Ele atua por nós. Há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e o seu reino. Perdemos muito se nos adiantamos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele, com gratidão. O Senhor pesa e mede cada provação para depois liberá-la. Não posso descobrir, disse Ellen White, no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 242, num tempo em que ela estava lá na Austrália. E ela esteve ali, quando chegou na Austrália, doente, ela ficou 9 meses doente. Muitas noites não conseguia dormir e outras noites dormia somente 2 horas. E ela disse, quando doente, lá na Austrália, nesses primeiros 9 meses, ali, ela disse: não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor. E a Ele confio a minha alma, meu corpo e meu espírito como ao meu fiel Criador. Porque eu sei em quem tenho crido, disse ela, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, segundo Timóteo 1,12. Se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos desta vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e nos preocupemos saindo dos braços de Jesus. Não se agite, não se preocupe, não saia dos braços de Jesus. Existe falta do calmo esperar, do calmo vigiar, combinados. Queridos, nós precisamos aprender a esperar e vigiar. Julgamos não estar no caminho certo, a menos que sintamos isso, e conservamos-nos olhando para dentro de nós em busca de um sinal apropriado para a ocasião. Mas, queridos, o que conta, porém, não é o sentimento, mas é a fé. Não é o que você sente, mas é o que Deus falou, é o que Deus prometeu. Você é a menina dos olhos de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã. Não desanime. Eu leio para você agora o que está no livro Maior Discurso de Cristo, na página 64 e 65. Nada nos pode tocar, a não ser pela permissão do nosso Senhor. Portanto, meus queridos, temos que aprender a esperar no Senhor, em tempos bons, em tempos ruins. Lembre-se, você é a menina dos olhos de Deus. E quando você está sofrendo, Ele está cuidando de você com muito amor e com muito carinho, porque Ele está purificando a sua vida. Ele está preparando você para o céu. Esta última geração que está esperando a segunda vinda de Jesus passará por uma angústia qual nunca houve. É uma provação diferente daquela que aconteceu no passado. Vai ser uma provação mais intensa, porém mais curta, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. E Deus nos purificará ao ponto de sermos ungidos pelo Espírito Santo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo e selados pelo selo do Deus vivo. Deus derrame sobre você, meu querido irmão, o Espírito Santo. Que Deus dê para você e para mim esta paciência que precisamos. Aprender a esperar no Senhor e a confiar nele. Descanse em Jesus Cristo, espere nele, porque os mansos
herdarão a terra. Aleluia! Deus dê para você a bênção do meu Jesus e a paz que só Ele pode dar. Amém.